Olá! A fidelidade que neutraliza o inimigo. Dentro dos traços do caráter humano, um dos atributos mais valorizados é a fidelidade. Sobre ela se edifica relacionamentos saudáveis e duradouros, e sem ela nada disso é possível. Fidelidade conota atitudes permanentes e contínuas, sem interrupções ou soluços de continuidade. Ninguém pode ser considerado fiel se em algum momento houver quebra do que se espera deste ato. Fidelidade independe de circunstâncias ou possível razão de acontecer, e o sentimento que nos motiva é o amor. Ser fiel é, na prática, permanecer fiel apesar de tudo. O livro de Jó nos conta a história de uma fidelidade que abalou as estruturas do inferno. A Bíblia diz que na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Um dia, os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: "De onde você vem?" Satanás respondeu: "Estive dando uma volta pela terra, passeando aqui e ali." Aí o Senhor disse: "Você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele." Satanás respondeu: "Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas a tudo o que Jó faz e no país inteiro ele é o homem mais rico. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito." A partir deste diálogo, a vida de Jó se transformou. O diabo colocou em xeque não só a fidelidade de Jó, mas também o trato de Deus com quem lhe é fiel. Neste momento, Jó, sem saber, estava com uma grande responsabilidade sobre os ombros, pois se falhasse, daria razão ao inferno, mas se permanecesse fiel, glorificaria a Deus e o honraria. Satanás levantou teses que se aplicam à realidade da vida de muita gente que se diz fiel a Deus. Ele pontuou que Jó poderia sim fazer parte do grupo de pessoas que só permanecem fiéis por interesse, enquanto estão esperando receber alguma coisa de Deus ou já estão cercados dos benefícios que Deus pode dar aos homens. Enquanto há saúde, riquezas, vitórias, se permanece firme. Porém, se faltar alguma coisa, são os primeiros a abandonar a fé e se voltar contra Deus. Esta é uma fidelidade pautada em si mesmo. Não é amor a Deus, mas amor ao que Ele pode fazer ou dar. Diante deste desafio, Deus disse ao diabo: "Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo." Debaixo dessa autorização e limites dados por Deus, Satanás saiu rapidamente para assolar a vida de Jó. A investida inicial de Satanás foi atacar sua riqueza e matar todos os seus 10 filhos, de uma só vez. Então, Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, raspou a sua cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: "Nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor." Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. E a mulher dele disse: "Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morre." Jó respondeu: "Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus todas as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças?" Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Este estado de miséria de Jó fez com que sua esposa, também atingida pelos problemas, não suportasse tudo aquilo e, na dor, não conseguiu apoiá-lo. Também seus amigos atribuíram a ele algum pecado para que estivesse lhe sobrevindo tanta angústia. Sem apoio de ninguém, Jó indagou ao Senhor: "Por quê?" Deus lhe respondeu com a manifestação da sua grandeza e glória e lhe disse coisas como estas: "Onde é que você estava quando criei o mundo?
Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para assegurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei as trancas das suas portas. E lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Na verdade, precisamos de fé não somente para receber algo de Deus. A fé também nos sustenta quando perdemos alguma coisa. O desfecho dessa história diz que Deus restaurou a vida de Jó plenamente. O Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. Que possamos permanecer fiéis a Deus apesar das circunstâncias da vida, pois sempre valerá a pena envergonhar o diabo e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Graça e paz.